Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo João Paulo, eu faço parte do programa PET Engenharias e no vídeo de hoje a gente vai prosseguir com o tema Equação da Continuidade, só que dessa vez a gente vai aplicar a parte teórica que a gente aprendeu na aula anterior a partir da resolução de alguns exercícios, certo? Então aqui eu trago para vocês um primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo ele nos diz que um gás escoa em regime permanente no trecho de tubulação da figura. Na seção 1, que é essa seção aqui, tem-se a área 1 igual a 20 cm² e a massa específica igual a 4 kg por metros cúbicos. Então aqui entra um gás, certo? Que ele tem, onde essa seção possui uma área de 20 cm² e esse gás ele possui uma massa específica de 4 kg por metros cúbicos, certo? A velocidade na entrada é de 30 metros por segundo, como está mostrando no enunciado. Já na seção 2, a gente tem uma área igual a 10 cm² e a massa específica em 2 é de 12 kg por metros cúbicos. Nesse sentido, o exemplo pede para que a gente encontre a velocidade na seção 2. Nesse exemplo, vocês podem perceber que ele está dando a massa específica. A equação da continuidade nos diz que o volume, a vazão da entrada, certo, tem que ser igual à vazão da saída. Mas isso seria a vazão volumétrica. Só que como eu expliquei na aula anterior, se eu estou tratando de massa, como o exemplo nos dá a massa específica, eu posso resolver esse exercício a partir da vazão mássica, certo? Que é basicamente você pegar a massa específica do fluido e multiplicar pela vazão volumétrica, certo? Então aqui a gente tem a solução. Como eu disse, se eu tenho a massa específica, se o exercício nos dá a massa específica, então eu posso deduzir que eu posso utilizar a vazão mássica para resolver esse exercício. Uma vez que ele nos dá a velocidade, ele nos dá a área, certo? E a vazão volumétrica é exatamente isso, a área vezes a velocidade. Só que como ele também nos dá a massa específica do fluido, que no caso aqui na seção 1 seria de 4 kg por metros cúbicos, então eu posso deduzir que isso se trata, que eu posso trabalhar com a vazão mássica, que seria basicamente eu multiplicar a massa específica do fluido pela sua vazão volumétrica. Então, como eu tenho que a vazão volumétrica na seção de entrada tem que ser a vazão volumétrica na seção de saída, quando eu estou trabalhando com massa, eu deduzo que a vazão mássica na seção de entrada tem que ser igual à vazão mássica na seção de saída. Portanto, o QM1, que ele representa a vazão mássica, tem que ser igual ao QM2, onde esse M1 ele nos diz que é a vazão mássica nessa seção 1, e esse QM2 nos está representando a vazão mássica nessa seção 2, certo? Outra coisa que eu preciso destacar para vocês é que na nossa aula de teoria eu estava tratando a vazão com a letra Z. Aqui, por outro lado, eu estou tratando ela com a letra Q maiúscula, certo? Isso é para mostrar para vocês que a vazão ela pode ser representada por diversas letras, ok? Então, nessa aula de resolução de exercícios, eu vou tratar a vazão, representar a vazão com a letra Q, ok? Bom, como eu falei, a gente precisa, a gente vai igualar, vai dizer que a vazão mássica de entrada tem que ser igual à vazão mássica de saída. Logo, a massa específica em 1 vezes a velocidade em 1 vezes a área em 1, onde essa velocidade vezes área é justamente a vazão volumétrica, ou seja, eu estou pegando a vazão volumétrica na seção 1 e multiplicando pela massa específica da seção 1, tem que ser igual à vazão mássica na seção 2, ou seja, a massa específica na seção 2 vezes a velocidade em 2 vezes a área em 2, ok? A partir disso, o exercício ele nos pede qual a velocidade na seção 2, certo? Então, como eu quero a velocidade na seção 2, eu posso isolar esse V2, passando tanto a massa específica em 2 quanto a área em 2 dividindo. Como ela está multiplicando, ela passa dividindo. Então, vou ficar V1 vezes a massa específica em 1 vezes a área em 1, dividido pela massa específica em 2 vezes a área em 2, certo? Então, aqui eu tenho o seguinte.
A velocidade em 1, ela está representada em metros por segundo, que é o sistema, né? Ele está na sua unidade de medida correta. A massa específica, ela também está na sua unidade de medida correta, onde é 4 kg por metros cúbicos. E, por fim, a sua área, né? A sua área, que no caso é 20 centímetros quadrados, aqui ele não está na unidade de medida no Sistema Internacional de Medidas, certo? Que o certo seria 20 metros ao quadrado. No caso, a gente teria que transformar os 20 centímetros ao quadrado em metro quadrado. No caso, não seria 20 metros ao quadrado. Posso resumir isso como 20 vezes 10 elevado a menos 4, certo? No entanto, eu não fiz essa conversão porque vocês podem observar que a área 2, que também está em centímetros quadrados, eu vou passar dividindo, certo? Então, no fim, eu vou cortar os centímetros quadrados da área 1 com os centímetros quadrados da área 2. Então, isso não vai influenciar, essa unidade de medida, né? Não vai influenciar no nosso resultado final. Então, prosseguindo, aqui na parte de baixo eu tenho a massa específica da nossa seção 2, vezes a área da nossa seção 2. E como eu expliquei anteriormente, o 10 ele está aqui, porque eu não converti, né, em metros quadrados, justamente porque os seus centímetros quadrados irá cortar com os centímetros quadrados da área 1, que fica no numerador aqui. Então vocês percebem que eu consegui encontrar a velocidade na seção 2 a partir da vazão máxima. Isso nos resultou exatamente 20 metros por segundo. Nesse exemplo 2, a gente tem um tubo, certo? Onde o enunciado ele nos diz o seguinte: um tubo admite água com uma massa específica de 1000 kg por metros cúbicos no reservatório com a vazão de 20 litros por segundo. Então, nesse tubo, a gente tem a entrada da água e a vazão nesse tubo é de 20 litros por segundo. Nesse mesmo reservatório, é trazido um óleo com a massa específica de 800 kg por metros cúbicos por outro tubo, que seria esse dessa seção 2, com uma vazão de 10 litros por segundo. A mistura homogênea formada é descarregada por um tubo cuja seção tem uma área de 30 centímetros quadrados. Então, a mistura da entrada do óleo com a água, ou seja, a mistura desses dois, ela sai, né, aqui nessa seção 3, e a área dessa seção 3 é de 30 centímetros quadrados. Então, o exercício ele nos pede para determinar a massa específica da mistura no tubo de descarga e sua velocidade. Então, basicamente, explicando melhor o que essa figura nos mostra e nos pede, certo? Como vocês podem perceber, a gente tem nessa entrada, entrando nesse sistema, o óleo e a água, e saindo a mistura desses dois, certo? Pela equação da continuidade, o volume que sai tem que ser igual ao volume que entra. Então, o volume que sai tem que ser a soma do óleo com a água. Mas como vocês podem perceber, igualmente no exemplo 1, ele nos dá a massa específica tanto do óleo quanto da água. Então aqui a gente pode deduzir que a gente vai trabalhar com a vazão máxima, certo? Então a gente vai ter a soma, a vazão máxima do óleo mais a vazão máxima da água tem que ser igual à vazão máxima da mistura. Então a vazão máxima em 1 mais a vazão máxima em 2 tem que ser igual à vazão máxima em 3. Então aqui a gente vai ter essa vazão máxima em 1 mais a vazão máxima em 2 tem que ser igual à vazão máxima em 3, certo? Então, como eu mencionei, a gente tem o seguinte. A gente tem aqui a massa específica vezes a vazão em 1. Então, a massa específica em 1, que seria a massa específica da água, vezes a vazão da água, mais a massa específica em 2, que é a massa específica do óleo, vezes a vazão nesse tubo que está entrando o óleo, certo? Tem que ser igual à massa específica da mistura vezes a vazão em 3, que é justamente a vazão onde soma a vazão em 1 mais a vazão em 2. A primeira questão que o exercício nos pede, né, o primeiro item, é para determinar a massa específica da mistura no tubo de descarga, certo? Então, ele basicamente quer a massa específica nessa seção 3. Para isso,
Para isso, a gente basta isolar a massa específica aqui, o 3, a massa específica 3, certo? E a gente passa essa vazão 3, essa vazão da seção 3 dividindo. Então, basicamente, a gente vai ficar com o seguinte. A massa específica em 3, que é justamente a massa específica que está pedindo, é igual a massa específica em 1 vezes a vazão em 1, mais a massa específica em 2 vezes a vazão em 2, dividido pela vazão em 3. Então, substituindo, né, os resultados que o enunciado ele nos dá, a massa específica em 1, que seria a massa específica da água, é 1.000 kg por metros cúbicos, está na unidade de medida, né, do sistema internacional, vezes a vazão em 1. Só que a vazão em 1, vocês percebem que ele nos dá 20 litros por segundo. Só que a unidade de medida da vazão volumétrica é metros cúbicos por segundo. Então, para a gente converter esses 20 litros por segundo, basta a gente multiplicar 20 por 10 a menos 3. Então, isso nos resulta 0,002. 0,02, perdão. Prosseguindo, mais a massa específica em 2, que é 800 quilos por metros cúbicos. Novamente, a massa específica também está no sistema internacional de medidas, certo? Vezes a vazão volumétrica em 1, que também e não está no sistema internacional, porque está em 10 litros por segundo, e o correto seria em metros cúbicos por segundo. Então, a gente aqui também multiplica 10 por 10 a menos 3, que resulta 0,01, certo? E divide pela vazão volumétrica em 3. Só que a gente tem o seguinte, pela equação da continuidade, a vazão volumétrica que entra tem que ser igual à vazão volumétrica que sai, certo? Então, se a gente tem a vazão do óleo e da água, então a vazão que sai tem que ser a soma dessas duas vazões. Logo, a vazão em 3 tem que ser igual à vazão em 1 mais a vazão em 2, que foi justamente o que a gente colocou aqui no denominador, que no caso é 0,02, que é a vazão da água, mais 0,01, que é a vazão do óleo. Então, isso nos resulta que a massa específica na seção 3, a massa específica da mistura, vai ser igual a aproximadamente 933 kg por metros cúbicos. Como a gente já encontrou a massa específica, agora vamos encontrar o próximo item que a questão nos pede, que é justamente a velocidade dessa seção 3. A velocidade ela pode ser encontrada através da simples forma da vazão volumétrica. A vazão volumétrica, ela nos diz que a vazão volumétrica é igual a área vezes velocidade. Então, isolando a velocidade, a gente tem que a velocidade é igual a vazão volumétrica dividido pela área. Só que aqui, nessa seção 3, a gente já tem a área que ele nos dá, que é 30 centímetros quadrados. Para converter para metros quadrados, basta multiplicar 30 por 10 a menos 4, certo? E a vazão volumétrica em 3, como eu falei anteriormente, é simplesmente a soma da vazão volumétrica em 1 mais a vazão volumétrica em 2. Então a gente fica com o seguinte, 30 vezes 10 a menos 3, porque o que eu fiz para encontrar esse 30 vezes 10 a menos 3? Eu simplesmente somei a vazão volumétrica em 1 mais a vazão volumétrica em 2. Só que aqui eu não converti direto como eu fiz para encontrar a massa específica. Por quê? Porque eu imaginei que no final da equação eu poderia cortar esse 10 a menos 3, certo? Por quê? A gente tem o seguinte, a gente tem que a vazão volumétrica em 1 é igual a 20 litros por segundo. E a vazão volumétrica em 2 é igual a 10 litros por segundo. Então, 30 mais 20 mais 10 resulta em 30 litros por segundo. Como eu falei, para converter para a unidade de medidas, basta multiplicar por 10 a menos 3. E como eu falei, a área da seção 3 está em 30 centímetros quadrados, perdão. Então, para converter, a gente basta multiplicar esse 30 por 10 a menos 4, para converter em metros quadrados, certo? Então, a gente tem que a velocidade vai ficar igual a 30 vezes 10 a menos 3, dividido por 30 vezes 10 a menos 4.
A gente pode cortar esse 30 com esse 30 e esse 10 a menos 3. Então ficaria 1 sobre 10 elevado a menos 1. Isso porque esse menos 3 vai cortar com esse menos 4, certo? Então vai sobrar apenas no denominador 10 elevado a menos 1. Então a gente ficaria 1 sobre 10 elevado a menos 1. A gente passa esse 10 para cima e a velocidade vai ficar igual a 10 metros por segundo. Então, como vocês podem perceber, tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, a gente utilizou da equação da vazão mássica, visto que a gente já tem conhecimento de como trabalhar com a vazão volumétrica. Então, basicamente, a gente multiplicou a massa específica do fluido pela vazão volumétrica e, a partir disso, a gente conseguiu encontrar o que os exercícios nos pediam, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que essas aulas, tanto a de teoria quanto a de exercícios, tenha possibilitado a vocês absorverem o conhecimento acerca da nossa temática, que foi a equação da continuidade. No mais, eu espero que vocês se inscrevam e deixem um like no nosso canal. E até a próxima!